Tempo comum, 15ª semana, quarta-feira. Tema 24. O nosso Pai Deus. Pontos a meditar. 1. Deus está sempre ao nosso lado. 2. Imitar Jesus para sermos bons filhos de Deus Pai. 3. A filiação divina leva-nos a identificar-nos com Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, perto do Horebe, a montanha santa, Deus apareceu-lhe numa sarça que ardia sem se consumir. Ali recebeu a missão extraordinária da sua vida: tirar o povo eleito da escravidão a que estava submetido pelos egípcios e levá-lo para a terra prometida. E como garantia do feliz resultado da tarefa que lhe confiava, o Senhor disse-lhe: Eu estou contigo. Moisés não pôde imaginar até então que ponto Deus ia estar com ele e com seu povo no meio de tantas vicissitudes e provas. Também nós não sabemos plenamente, pela nossa limitação humana, até que ponto Deus está conosco em todos os momentos da vida. Jesus, perfeito Deus e perfeito homem, fala-nos constantemente ao longo do Evangelho dessa proximidade de Deus e da sua amorosa paternidade em relação aos homens. E só Ele podia fazê-lo, pois ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Diz-nos o Evangelho da Missa: o Filho conhece o Pai com o mesmo conhecimento que o Pai tem do Filho, numa intimidade infinitamente perfeita. É a identificação de saber e de conhecimento que a unidade da natureza divina implica. Jesus, com essas palavras, declarava a sua divindade. E como Filho consubstancial pelo Pai, manifesta-nos quem é Deus Pai em relação a nós, e como na sua bondade nos concede o dom do Espírito Santo. Este foi o núcleo da sua revelação aos homens, o mistério da Santíssima Trindade, e com ele e nele, a maravilha da paternidade divina. Na última noite, quando parece resumir na intimidade do cenáculo o que haviam sido aqueles anos de entrega e de confidências profundas, declara: manifestei o teu nome aos que me deste. Manifestar o nome era mostrar o modo de ser, a essência de alguém. Jesus deu-nos a conhecer a intimidade do mistério trinitário de Deus, a sua paternidade, sempre próxima dos homens. São incontáveis as vezes em que o Senhor dá a Deus o título de Pai nos seus diálogos íntimos com Ele e na sua pregação às multidões. Fala detidamente da bondade de Deus Pai. Ele retribui qualquer pequena ação, acolhe tudo o que fazemos de bom, mesmo aquilo que ninguém vê. É tão generoso que reparte os seus bens entre justos e injustos. Anda sempre solícito e providente em relação às nossas necessidades. O nome de Deus Pai é citado frequentemente nos Evangelhos como um estribilho que Jesus gostasse muito de repetir. Deus Pai nunca está longe da nossa vida, como não está o Pai que vê o seu filho pequeno, sozinho e em perigo. Se procurarmos agradar e em tudo, sempre encontraremos ao nosso lado. Quando amares de verdade a vontade de Deus, não deixarás de ver, mesmo nos momentos de maior trepidação, que o nosso Pai do céu está sempre perto, muito perto, a teu lado, com o seu amor eterno, com o seu carinho infinito.
2. Deus não é somente o autor do homem, como o pintor o é do quadro. Deus é Pai do homem, e de um modo misterioso e sobrenatural, fala o partícipe da natureza divina. O Pai quis que nos chamássemos filhos de Deus e que o sejamos de verdade. Esta realidade não é uma conquista nossa, não é um progresso humano, mas dom divino, dom inefável que devemos considerar e agradecer frequentemente todos os dias. A filiação divina será o fundamento da nossa alegria e da nossa esperança ao realizarmos as tarefas que o Senhor nos confiou. Aqui estará nossa segurança perante os temores e angústias que nos podem assaltar. Pai, meu Pai, dir-lhe-emos tantas vezes, acariciando esse nome delicado e sonoro, sumarento e forte. Pai, gritaremos nos momentos de alegria e nas situações de perigo. Chama o Pai muitas vezes ao dia e diz-lhe, a sós no teu coração, que o amas, que o adoras, que sentes o orgulho e a força de ser seu filho. Deus Pai vê-nos cada vez mais como seus filhos na medida em que nos parecemos mais com Jesus Cristo, que é o primogênito de muitos irmãos, sem deixar de ser o unigênito do Pai. Seremos, pois, bons filhos de Deus se procurarmos trabalhar como Cristo, se tratarmos com misericórdia os que vamos encontrando nas diversas circunstâncias que compõem o nosso dia, se desagravamos o Senhor pelos pecados do mundo, se formos agradecidos como Jesus o era, e de modo especial, se na oração recorrermos ao nosso Pai Deus como o fazia Jesus Cristo, rompendo frequentemente em ações de graças e atos de louvor ante as contínuas provas de amor que Deus tem conosco. Dou-te graças, Pai, Senhor do céu e da terra. Lemos no Evangelho de hoje. Obrigado, diremos, porque me acontece isto ou aquilo, porque essa pessoa se aproximou dos sacramentos, porque me ajudas a levar para frente a minha família, porque posso desafogar o meu coração na direção espiritual. Dou-te graças por tudo. Comportamo-nos como bons filhos de Deus quando os nossos pensamentos, os nossos afetos se dirigem a Deus Pai com muita frequência, não só nos momentos difíceis, mas também no meio da alegria, para louvá-lo e glorificá-lo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Devemos procurar olhar para as pessoas como o Mestre o fazia. Que diferente é o mundo visto através do olhar de Cristo. E é o Espírito Santo quem nos compele a assemelhar-nos mais a Cristo. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Com o Espírito, chega-se a pertencer a Cristo. Comenta São João Crisóstomo. Chega-se a possuí-lo, compete-se em honra com os anjos. Com o Espírito, crucifica-se a carne, saboreia-se o encanto de uma vida imortal, tem-se a promessa da ressurreição futura, avança-se rapidamente pelo caminho da virtude. A filiação divina é o caminho para ir a Deus Pai, por Jesus Cristo no Espírito Santo. Três. Meditamos muitas vezes na misericórdia de Deus, que quis tornar-se homem para que o homem, de certo modo, pudesse fazer-se Deus, isto é, divinizar-se, participar de modo real da própria vida de Deus. A graça santificante que recebemos nos sacramentos e por meio das boas obras vai nos identificando com Cristo e fazendo-nos filhos no Filho, pois Deus Pai tem um só Filho, e não é possível termos acesso à filiação divina senão em Cristo, unidos e identificados com Ele, como membros do seu corpo místico. Vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
escrevia São Paulo aos Gálatas. Por esta razão, se nos dirigimos ao Pai, é Cristo quem ora em nós. Quando renunciamos a alguma coisa por Deus, é Cristo quem está por trás desse espírito de desprendimento. Quando queremos aproximar alguém dos sacramentos, o nosso empenho apostólico não é senão um reflexo do zelo de Jesus Cristo pelas almas. Por benevolência divina, os nossos trabalhos e as nossas dores completam os trabalhos e dores que o Senhor sofreu pelo seu corpo místico, que é a Igreja. Que imenso valor adquire então o trabalho, a dor, as dificuldades do dia a dia. Este esforço ascético que, com a ajuda da graça, nos faz identificar-nos cada vez mais com o Senhor, deve levar-nos a ter os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. E à medida que nos identificamos com Ele, vamos crescendo no sentido da filiação divina. Somos, para dizê-lo de alguma forma, mais filhos de Deus. Na vida humana, não tem sentido sermos mais filhos ou menos filhos de um Pai da Terra. Todos os somos por igual. Só é possível sermos bons ou maus filhos. Na vida sobrenatural, à medida que formos mais santos, seremos mais filhos de Deus. Ao penetrarmos mais e mais na intimidade divina, chegaremos a ser não só melhores filhos, como mais filhos. Esta deve ser a grande meta da vida de um cristão, um crescimento contínuo no sentido da sua filiação divina. A nossa mãe, Santa Maria, é o modelo perfeito dessa grandeza sublime, a que pode chegar a graça divina quando encontra uma correspondência total. A não ser Cristo na sua santíssima humanidade, ninguém esteve mais perto de Deus, nem criatura alguma pode chegar a ser filho de Deus na plenitude de sentido em que a Santíssima Virgem foi filha de Deus Pai. Peçamos-lhe que infunda nas nossas almas a sede de procurar nos ensinamentos do Espírito Santo o impulso de que precisamos para imitar Jesus. Sob o seu influxo, sentiremos a urgência, a necessidade ardente de nos dirigirmos ao Pai a cada momento, mas especialmente na missa. Invocá-lo-emos como Pai Clementíssimo, unindo-nos ao sacrifício do seu Filho. Atrever-nos-emos ao vê-lo como Pai e ao chamá-lo Abá, precisamente porque estamos ungidos pelo Espírito do seu Filho que clama Abá, Pai. É o Pai quem nos faz ter fome e sede de Deus e da sua glória, tão patentes no seu Filho encarnado. E o Pai é glorificado pela nossa crescente semelhança com seu Filho unigênito. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tempo comum, 15ª semana, quinta-feira. Tema: 25. O jugo do Senhor é suave. Pontos a meditar. 1. Jesus Cristo liberta-nos das cargas mais pesadas. 2. Devemos contar com o peso da dor, das contrariedades e dos obstáculos. 3. Espírito esportivo, rigeza e alegria para enfrentar tudo aquilo que contraria ou é menos agradável.
o que se opõe aos nossos planos ou produz peso e dor. Fugir do desalento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.